O que você faria se o herói invencível que você admirou por toda a vida revelasse que por trás do chapéu de vaqueiro e do olhar de aço existia um homem quebrado pelo tempo, assombrado pelos próprios fantasmas e caminhando para sua última e mais dolorosa batalha? Durante décadas, o público acostumou-se a enxergar John Wayne como o símbolo inabalável da força americana. Ele era a rocha que nenhum tiro conseguia derrubar. O homem que pacificava cidades sem derramar uma lágrima. O justiceiro solitário que cavalgava em direção ao pôr do sol sem nunca olhar para trás. Mas quando a poeira das lendas do cinema assenta e as luzes douradas de Hollywood começam a empalidecer, o que sobra nas planícies áridas não é um mito intocável. É o peso esmagador de um homem real confrontando a finitude da própria existência. Nas décadas de ouro da Metro-Goldwyn-Mayer, da Warner e dos grandes estúdios que ergueram a mitologia do Velho Oeste, John Wayne foi a personificação máxima da honra e do gatilho veloz. Contudo, em meados dos anos 70, algo profundo e silencioso se transformou na sua trajetória. Não se tratava mais de vencer duelos fáceis ou resgatar cidades em perigo. O verdadeiro confronto agora acontecia do lado de dentro. No silêncio dos quartos de hotel de madeira gasta. No olhar cansado refletido em espelhos empoeirados. E no eco de passos lentos que sabiam exatamente onde aquela última estrada iria terminar. A atmosfera visual da decadência e o peso do tempo. A cinematografia clássica nos ensinou a amar a vastidão do deserto. O contraste das montanhas de arenito vermelho recortando o céu do Arizona. As trilhas sem fim onde o trote dos cavalos desenhava o ritmo implacável do destino. Mas repare com atenção nos detalhes que as câmeras da época começaram a capturar. As rugas profundas talhadas no rosto do ator. As mãos calejadas que já não seguravam a coronha com a mesma leveza da juventude. O peso do cinto de couro afundando na cintura. E a respiração pesada sob o sol inclemente da fronteira. Aquela não era apenas a maquiagem impecável de um set de filmagem. Era a vida cobrando o seu tributo em praça pública. O cinema de faroeste sempre viveu de arquétipos. Havia o xerife honesto, o fora da lei impiedoso e a cidade pacífica esperando pela redenção. Mas quando Wayne aceitou despir a armadura do super-homem do oeste para encarar a sua obra mais íntima e pungente, as regras mudaram para sempre. A poeira que subia das ruas já não anunciava apenas um confronto violento. Ela trazia a melancolia de uma era que se despedia diante dos nossos olhos. Cada passo no assoalho de madeira das varandas soava como uma contagem regressiva. O tempo, esse inimigo invisível e invencível que nenhuma bala de revólver consegue deter, havia finalmente alcançado o maior ícone da história do cinema. A tensão moral e o dilema da honra. Imagine a tensão insuportável de quem passou a vida inteira sobrevivendo pela velocidade do saque, apenas para descobrir que o seu maior desafio não virá pelas costas em um beco escuro, mas pela certeza de que a cortina está prestes a se fechar. Nos bastidores da produção, o clima era de respeito reverencial e inquietação velada. Os diretores e operadores de câmera sabiam que estavam registrando algo que transcendia o roteiro tradicional de perseguição e tiroteio. A narrativa não dependia de correrias desenfreadas ou de emboscadas grandiosas nas ravinas. O verdadeiro magnetismo da cena residia no silêncio que antecedia cada fala. Quando o velho pistoleiro senta à mesa solitária de um salão vazio, com um copo de uísque barato e as cartas intocadas, o público prende a respiração. Não se trata de medo da morte. O faroeste nos ensinou que os homens da fronteira não temiam o túmulo. O verdadeiro pavor residia na perda da dignidade. Na ideia de virar uma sombra irrelevante em um mundo moderno que já não precisava de cavaleiros solitários. A moralidade da fronteira sempre foi implacável. Se você viveu pelo ferro, você morre sob o ferro. Mas o que acontece quando a honra exige que você faça uma última escolha consciente sobre como será o seu ponto final? Os enquadramentos fechados, com sombras duras cortando a penumbra do quarto, revelam um dilema moral devastador. Ele deveria se render ao descanso silencioso e ao esquecimento, ou empunhar o revólver uma última vez para proteger aqueles que não tinham como se defender, mesmo sabendo que não haveria retorno. Confronto invisível e a arte da retenção. A trilha sonora nesta fase da carreira de John Wayne abandonou as fanfarras triunfais dos anos 40 e 50. Não havia trompetes estridentes celebrando a marcha da cavalaria. No lugar disso, cordas melancólicas, violões secos e pausas dramáticas que faziam o coração do espectador bater no mesmo ritmo pesado do protagonista. A montagem constrói uma sensação progressiva de perigo iminente. Conforme os antagonistas se aproximam na penumbra da cidade, o relógio na parede do tribunal marca os minutos com estalos secos e impiedosos. Cada badalada ecoa como um aviso de que não haverá negociação.
O suor frio na testa. O reflexo da lâmpada de querosene tremeluzindo no cano oxidado da arma. O murmúrio distante da multidão que observa das janelas entreabertas. Tudo converge para um ponto de não retorno. O espectador fica preso na tela não porque quer ver o sangue correr na poeira, mas porque reconhece que está testemunhando o crepúsculo de uma divindade do cinema. Wayne não atuava apenas com a voz ríspida e o andar balançado característico. Ele atuava com os olhos. Havia um cansaço sagrado no seu olhar, uma mistura de resignação e fúria indomável que desafiava qualquer tentativa de piedade. A cada passo dado em direção à rua principal deserta, a sensação de inevitabilidade aumenta. Os mercenários estão à espreita atrás das colunas de pinho. Os rifles estão engatilhados no alto dos telhados. Mas nada disso parece abalar o homem que já fez as pazes com seu próprio destino. O clímax cinematográfico e a imortalidade do mito. O som do vento cortando o vale cessa de repente. O silêncio absoluto engole a cidade cenográfica. Dois mundos colidem no centro daquela rua de terra batida. De um lado, a nova ordem de homens gananciosos que acreditam que o dinheiro e a traição governam a fronteira. Do outro, a última muralha viva de uma época em que a palavra de um homem e o peso de suas decisões definiam a própria linha entre a civilização e a barbárie. O choque metálico do cão do revólver sendo armado ecoa pelo ar como uma sentença definitiva. A fumaça da pólvora explode em câmera lenta, misturando-se à luz alaranjada do entardecer. Mas repare na genialidade dessa despedida. A vitória nunca esteve em quem permaneceu de pé sobre as tábuas do chão. A verdadeira vitória esteve na recusa absoluta de dobrar os joelhos perante a fraqueza humana. John Wayne encerrava ali a maior de todas as suas jornadas cinematográficas não como um mero ator interpretando um texto, mas como o próprio guardião de um legado que moldou a imaginação de várias gerações ao redor do planeta. A locomotiva a vapor apita ao longe, soltando sua fumaça cinzenta no horizonte avermelhado. Os trilhos de ferro avançam implacáveis sobre a terra virgem. E o velho oeste clássico recolhe as suas bandeiras para entrar definitivamente no território sagrado da memória imortal. O tempo passou. Os cavalos deram lugar às máquinas. As velhas cidades de madeira viraram ruínas sob o sol escaldante do deserto. E as telas de cinema nunca mais viram uma presença tão grandiosa quanto a do eterno John Wayne. Mas quando a poeira baixa e as luzes da sala escura voltam a se acender, ainda podemos sentir a terra tremer sob as suas botas, lembrando-nos de que os verdadeiros heróis não são aqueles que nunca caem, mas aqueles que têm a coragem de encarar o fim de cabeça erguida. E você, amante do verdadeiro cinema de faroeste? Na sua visão, qual foi o momento mais emocionante e inesquecível da carreira de John Wayne? Quando ele cavalgava invencível na juventude, ou quando mostrou a sua vulnerabilidade e humanidade no crepúsculo de sua vida? Deixe a sua opinião nos comentários. A sua voz mantém viva a chama dos clássicos. Se você é apaixonado pelos bastidores secretos, pelas relíquias esquecidas e pela história crua do Velho Oeste, inscreva-se agora no canal Faroeste Revelado, ative as notificações e prepare-se para o nosso próximo capítulo. Mas no instante em que o último tiro silenciou e a fumaça cobriu a varanda, quem realmente herdou a alma da fronteira? E qual o preço que a história cobrou daqueles que tentaram sepultar essa lenda para sempre?